Nessa terça-feira, 19 de setembro, Lula discursou na 78ª Assembleia Geral da ONU, reunião que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. Eu trago aqui nesse vídeo um resumo e uma análise sobre as mentiras e incoerências ditas pelo presidente em seu discurso. O primeiro trecho que eu destaco aqui é de Lula trazendo a sua velha narrativa da fome. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Pois é, só que enquanto 735 milhões de seres humanos passam fome, mais de 7,3 milhões de reais de dinheiro público dos brasileiros estavam sendo gastos com essa viagem de Lula e sua comitiva para que Lula discursasse sobre a fome. Segundo matéria publicada pelo Diário do Poder, com dados levantados no portal da Transparência, antes mesmo da viagem acontecer, pois os valores foram pagos antecipadamente, só de hospedagem no luxuoso hotel Lotte New York Palace foram 3,6 milhões de reais pagos por nós, os pagadores de impostos. Foram gastos também mais de 1,2 milhões de reais para aluguel de salas no hotel e mais de 2,5 milhões de reais para aluguel de carros. Porque eu sou rica! E aí, seu Lula, 7,3 milhões de reais não mataria uma fome de muito mais gente do que esse seu já manjado discurso? É verdade. Bom, continuando no discurso, ainda falando sobre a fome e a desigualdade, Lula disse isso. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Verdade, seu Lula. Inclusive, se durante os mais de 14 anos de governo do PT, vocês tivessem menos vontade política de fazer Copa do Mundo e Olimpíadas, que resultaram em obras superfaturadas, muitas delas hoje abandonadas, além dos esquemas de corrupção, e ainda se tivessem menos vontade política de financiar obras em países como Cuba e Venezuela, talvez tivesse sobrado mais vontade política para de fato ajudar a melhorar as condições do povo brasileiro. Ih, rapaz. Retornando ao discurso, apesar de não fazer muito sentido essa conexão com o assunto anterior, Lula já trouxe logo em seguida a sua narrativa da democracia. Se hoje o retorno na honrosa condição de presidente do Brasil é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. Olha, levando em conta todo o ódio que o senhor demonstrou com as suas condenações, o desejo por vingança, que sempre ficou muito claro. Eu nunca tomei o remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Tá tudo bem, Flávio? Não tá tudo bem. Só vai estar bem quando eu esse muro. Se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se. E o fato de que hoje, etapa por etapa, e com a ajuda de alguns amigos por aí, o senhor está conseguindo livrar cada vez mais a sua cara e se vingar dos seus algozes, parece muito mais que o ódio é que está vencendo a democracia. E em relação à desinformação, seu Lula, definitivamente não foi superada, como no próximo trecho que eu separei do seu discurso. Inspirados na brasileira Berta Lutz, pioneira na defesa da igualdade de gênero na Carta da ONU, aprovamos a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. Olha, seu Lula, pode até ser que Berta Lutz tenha servido de inspiração para a criação dessa lei, mas não para o seu governo, pois não foi o seu governo que criou essa lei. Se ela serviu de inspiração, foi para o governo de Getúlio Vargas, pois essa lei foi sancionada lá em 1952. O que o seu governo fez agora, seu Lula, foi na verdade substituir uma lei que já existia por outra que dizia a mesma coisa, só que com outras palavras, para disfarçar a incompetência dos mais de 14 anos de governo do PT, que não conseguiu fazer valer o papel do Poder Executivo e executar uma lei que já existia. Isso, seu Lula, isso sim é desinformação. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Mais adiante em seu discurso, ao criticar a direção do FMI e do Banco Mundial, Lula usou o BRICS como exemplo a ser seguido. Os BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. A ampliação recente do grupo na cúpula de Joanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Pluralidade econômica e geográfica pode até ser, mas dizer que a ampliação recente fortalece a luta por pluralidade política, aí já não cola tão bem, seu Lula. Afinal, ingressaram ao BRICS países como Arábia Saudita e Irã, que vivem sob autocracias fechadas. Mas no BRICS, segundo Lula, isso não importa. Não importa a ideologia ou o regime político de cada país. O que é levado em conta é a importância geopolítica desse país. Mas isso é só
só no BRICS. Fora dele voltam aqueles tradicionais ataques à extrema-direita, conceito que passou a ser definição para toda e qualquer pessoa que não concorda com os ideais esquerdistas de Lula. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita, que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Olha, eu confesso que não é da direita que eu lembro de ter visto campanhas sendo construídas em cima de promessas fáceis e equivocadas. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. A incoerência do discurso estendeu-se, inclusive, da política para o jornalismo. É fundamental preservar a liberdade da imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Engraçado, seu Lula, o senhor se importa com liberdade de imprensa para o australiano Julian Assange, mas o senhor não se importa com a liberdade de imprensa quando se trata da Jovem Pan aqui no Brasil, ou quando se trata, por exemplo, de Alexandre Garcia, ex-jornalista da Globo, atualmente na revista Oeste, que foi motivo de acionamento da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, relativa, criada pelo seu governo. Acionamento que gerou revolta até no meu velho amigo Estadão. Liberdade de imprensa, sim, mas apenas para a imprensa que acaricia o seu ego. Não é, seu Lula? Ô, minha cara. Bom, outro ponto importante do discurso é que poucos dias após a Justiça do Trabalho condenar a Uber a pagar uma multa de R$1 bilhão e ainda obrigar a assinar carteira de todos os motoristas, Lula defendeu a decisão. Aplicativos de plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Ironicamente, o defensor dos mais pobres, Lula, defende uma decisão que inviabilizou o funcionamento aqui no Brasil de um aplicativo que não apenas tornou mais prático o transporte dentro das cidades, como ainda representou oportunidades de renda extra ou até de sustento para pessoas em um país que ainda sofre com o desemprego. Mas, pelo jeito, o Lula arrecadador de impostos é mais forte do que o Lula defensor dos pobres. Não basta arrecadar imposto sobre o veículo, é preciso arrecadar também todos os impostos presentes em um trabalho com carteira assinada. Ah, não nos esqueçamos do imposto sindical. Né, seu Lula? E por falar em governo que só o povo, Lula defendeu também, adivinha quem? O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Nesse ponto, o senhor tem razão, seu Lula. Cuba não pode ser considerado como um Estado patrocinador do terrorismo, porque lá o próprio governo é que é terrorista. Um regime que já assassinou, segundo estimativa, mais de 9.200 pessoas desde a sua tomada do poder. Um regime que condena a 18 anos de prisão pessoas que protestam contra o governo. Um regime que é considerado a ditadura mais letal das Américas. Mas para o senhor, seu Lula, se é de esquerda, és muito amigo, és companheiro. Ah, e eu não poderia deixar de mostrar a cena de Zelensky, presidente da Ucrânia, não aplaudindo Lula. Muito obrigado a todos vocês.